Gostaria de convidar o nosso próximo palestrante, engenheiro civil Fernando Antônio Piazza Recena. Ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é pesquisador e gerente do Departamento de Materiais de Construção Civil da Fundação Ciência e Tecnologia, Cientec, e professor da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Por gentileza, professor. E ele também deve estar lançando até agosto o seu 5º livro, e durante a sua palestra, professor, eu gostaria que o senhor nominasse todos os livros que o senhor já escreveu. Bom dia a todos. Primeiro, um grande desabafo. Que frio, né? Eu não me acostumo, embora tenha nascido em Porto Alegre, realmente não vou me acostumar nunca com o frio. Mas isso é só um desabafo de quem está com muito frio mesmo. Bom, atendendo então o pedido da coordenadora da mesa, os livros a que ela se referiu são livros editados pela PUC de Porto Alegre, onde eu leciono, e pela Cientec, pela Fundação de Ciência e Tecnologia. Então, há um livro sobre dosagem de concreto, dosagem e controle de qualidade de concretos convencionais de cimento Portland, que vai ser lançado agora em agosto, a 4ª edição, juntamente com o livro sobre revestimentos cerâmicos. Esse livro, ele é o resultado de uma pesquisa de muitos anos, em que a gente vem anotando problemas, né, e deficiências nos revestimentos cerâmicos, e, na verdade, é a compilação desse trabalho de muito tempo, e eu tenho a impressão que vai ser uma grande orientação para a execução de revestimentos cerâmicos, né? Existe um outro livro que chama-se Conhecendo a Argamassa, que trata exatamente das argamassas desde a sua classificação. Tem um outro livro que trata exclusivamente de retração do concreto. E, enfim, eu disse quantos? 3 ou 4, eu nem me lembro, é tanto livro. Enfim, então esses são livros que estão à disposição na editora da PUC. As versões eletrônicas, para vocês terem uma ideia, custam menos do que R$10. O objetivo sempre foi colocar à disposição da comunidade essas informações que são fruto do trabalho de pesquisa desenvolvido na Cientec. A ideia hoje era apresentar o trabalho que se vem desenvolvendo há pelo menos 35 anos, relacionado com a restauração de edificações de interesse histórico e cultural. Esse é um tema mais ligado à arquitetura, mas desde cedo, né, eu sempre estive muito envolvido com a arquitetura, tanto que a minha vida profissional eu comecei aqui na Ritter dos Reis, na Faculdade de Arquitetura, e sempre me envolvi muito com essas questões, né, de restauro, ocupando um espaço referente a conhecimento e desenvolvimento de materiais e de técnicas de restauro. Esse livro, né, foi editado pela Cientec. Ele está praticamente esgotado, talvez haja ainda alguns exemplares, e a gente vai ter que providenciar uma 2ª edição. E, novamente, é o resultado da pesquisa de anos, né, feita pela Cientec nessa área. Então, tenho medo de estragar, porque eu sou conhecido por ser muito jeitoso com as coisas, né? Então eu prefiro que alguém... Quero tirar para poder olhar esse material. Então aqui vocês têm, né, alguns prédios em que a gente se envolveu. E se envolveu de diferentes maneiras.
desde o apoio de laboratório, fazendo ensaios de caracterização de materiais, reconstituição de traços. A gente muitas vezes se envolveu com todo o trabalho de prospecção, visando consubstanciar os projetos de restauro. Em outras tantas vezes a gente se envolveu diretamente com a execução dos trabalhos de restauro. Evidentemente que aqui eu vou colocar apenas aquelas obras que são mais conhecidas ou que tiveram uma importância um pouco maior. Se funcionasse, seria ótimo. Não está funcionando aqui Agora foi. Então eu vou apresentar as principais intervenções em que a Centec atuou. Para vocês terem uma ideia, a gente começou com o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Então a gente tinha desenvolvido na Centec um método para a reconstituição do traço de concretos, e esse método foi adaptado a argamassas, né? Na reconstituição da argamassa utilizada no Cristo Redentor. Na verdade, ele é uma estrutura feita em argamassa armada, né? E a gente trabalhou, então, nessa reconstituição de traço na primeira restauração do Cristo Redentor, que foi no início dos anos 80. O Palácio da Borracha, em Rio Branco, no Acre, foi outra obra em que a gente se envolveu muito para a definição dos traços de argamassa serem utilizados na restauração desse prédio, e aqui em Porto Alegre, na Biblioteca Pública. Então, essa fonte que vocês veem aí é uma fonte trazida da França, que se encontrava nesse estado que vocês estão vendo aqui, e aí se fez todo um trabalho de restauro, e hoje, né, eu não tenho ido à biblioteca, mas imagino que ela ainda esteja em bom estado. Então, aqui, efetivamente, começou o trabalho da Centec nessa parte de restauro, num trabalho de filantropia no início, né? O Marx, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, foi uma obra em que a gente se envolveu também de uma forma bastante profunda, se fez todo o trabalho de prospecção, né, e se desenvolveu técnicas para o restauro. O Santander Cultural, né, também fizemos trabalho de reconstituição e consultorias em algumas questões que surgiram nesse prédio. O Memorial do Rio Grande do Sul, da mesma forma. A Igreja do Bonfim, né, não é a Igreja do Bonfim em Salvador, é aqui em Porto Alegre. E nessa época eu lecionava aqui na Ritter dos Reis, e se formou um grupo de estudantes, um grupo de alunos, e se fez todo o trabalho de restauro dessa igreja, com um grupo de alunos, né? Depois, mais tarde, eu fui demitido aqui da faculdade porque a comissão de carreira achava que eu ensinava coisas que o arquiteto não precisava saber, né? E tinha jurado para mim que nunca mais ia botar os pés aqui, mas hoje, em função desse convite, eu abri mão da minha, digamos assim, turrice. O Solar dos Câmara, que talvez, né, ao menos para mim, é o prédio mais bonito de Porto Alegre, em termos assim de material histórico, e se fez também um trabalho muito grande. Eu vou mostrar outros slides desse prédio. E o Palácio Piratini. O Palácio Piratini foi, digamos assim, o rito de passagem, né, do amadorismo para o profissionalismo nessa parte de restauro. O Palácio Piratini é uma construção que começou em 1906, e ela tem essa particularidade de ser revestida com um material que a gente chama de Cirex, aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, Cirex é a marca comercial de argamassas industrializadas produzidas, né, por uma empresa aqui em Porto Alegre desde o início do século passado. Esse material é conhecido como pedra reconstituída, pedra raspada, pedra penteada, argamassa penteada, enfim, tem vários nomes. Na verdade, esse revestimento ele surgiu na metade do século XIX com o desenvolvimento do cimento Portland.
Então, o grande problema das argamassas de cal é, sem dúvida, a durabilidade. É um aglomerante aéreo e acaba sofrendo a ação do tempo através da umidade. Os romanos, eles descobriram o fenômeno hidráulico, na medida em que eles misturavam cinza vulcânica às argamassas de cal, e com isso eles faziam obras hidráulicas, né, muito mais duráveis, principalmente os aquedutos, né, que são as obras mais representativas dessa necessidade de resistência à água, né. Em 60 a.C., Vitrúvio já deixou escrito como se faziam essas argamassas, inclusive como se faziam concretos, né, pela mistura da cal com a cinza vulcânica. Então, esse foi, digamos assim, foi a grande contribuição dos romanos. Só que cinza vulcânica não tem no mundo inteiro, no Brasil não tem. E com o desenvolvimento do cimento Portland, as argamassas de cal foram substituídas por uma argamassa de cimento e areia, que a gente chama aqui de Cirex. Então, essa fábrica em Porto Alegre recebia as encomendas e produzia argamassa na cor desejada, né? No caso do Palácio Piratini, é uma cor clara, né? Por ser uma cor clara, essa argamassa é feita a partir de cimento branco, e o cimento branco, nos primórdios, era um cimento que tinha um rendimento muito mais baixo. Porque para fazer o cimento branco, a matéria-prima não pode ter óxido de ferro. E o óxido de ferro age como um fundente no forno, e as reações de clinkerização só acontecem a uma determinada temperatura, e se não houver óxido de ferro, as temperaturas precisam ser muito mais elevadas. E durante muito tempo o cimento branco ele não tinha características estruturais, né? Então são obras mais vulneráveis, né, em termos de durabilidade. Então, o Palácio Piratini foi, efetivamente, a grande obra, e muitas técnicas tiveram que ser desenvolvidas para a gente fazer esse restauro. E no Palácio Piratini a gente se envolveu em todas as fases, né? Para vocês terem uma ideia, um dia eu estava na Praça da Matriz conversando com a arquiteta Marta Guese, que era responsável pela Casa Civil nesse processo. E quando se tirou os andaimes, então, passaram duas senhoras comentando indignadas que levou todo aquele tempo, deviam ter gastado uma fortuna, e o prédio estava exatamente igual como era antes. E era exatamente esse o nosso objetivo, né? Então, o restauro é isso, né? O restauro é garantir a estabilidade física, né? Garantir a perenidade da edificação. Isso é que realmente se objetiva. Então, o restauro é uma coisa completamente diferente de reforma, e a gente não pode confundir. E muitas vezes as pessoas acabam fazendo essa confusão, alterando os prédios, né? Alterando os materiais e fugindo um pouco, digamos assim, da essência dos trabalhos de restauro, como a gente deve fazer, né? Então, há muitos problemas em função disso. Muitas vezes me perguntam, né, por que restaurar, né? Qual a finalidade do restauro, né? Eu muitas vezes tentei responder essa pergunta, né? Mas é muito difícil. E hoje eu digo que se eu tiver que explicar para uma pessoa qual a importância de um restauro, eu prefiro não explicar. Porque se a pessoa me perguntar, não adianta eu explicar, porque ela não vai entender. Isso é uma questão cultural, né? Aí a fachada sul do Palácio Piratini, já bastante alterada, e isso é um problema bastante sério que a gente tem nesses revestimentos desse tipo, que é praticamente o que reveste o mundo inteiro, né? Todas as construções da segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX tem esse revestimento. Aqui, mais próximo de nós, a gente tem Montevidéu, Buenos Aires, que são cidades cinza, né? Paris é uma cidade cinza,
porque os revestimentos são feitos com esse material, né? Em alguns locais, por exemplo, Montevidéu, em que tem muito carro movido a diesel, esses prédios eles são pretos em algumas situações, exatamente porque os compostos de enxofre que são liberados na combustão de qualquer combustível fóssil, mais intensamente no diesel, eles acabam reagindo com hidróxido de cálcio, que é liberado durante a hidratação do cimento, e formam um gesso que fica preto. Então, os prédios eles têm uma crosta negra, né? Então, um dia que vocês tiverem a oportunidade, observem isso, que é uma característica natural desses materiais. E isso torna extremamente difícil a restauração desses prédios. A Igreja Matriz de Bom Princípio também se fez todo um trabalho. Ela sofria muito com problemas de umidade, e a gente vê por quê. Porque depois foi feito um aterro, a igreja ficou enterrada, né? Então se fez toda a prospecção também. Nesse caso, alguns detalhes foi usada argamassa reforçada com fibras, né? E as fibras eram crina de cavalo, né? Então muita coisa nessa igreja tem esse tipo de material. Então a gente investiga e vai chegando a essas conclusões. O Teatro de Triunfo também é um prédio muito antigo, da época do Bento Gonçalves, né? E também se fez todo um trabalho de restauração, prospecção, identificação das argamassas e orientação sobre as técnicas. O prédio da Secretaria da Fazenda, aqui em Porto Alegre, que hoje tem apenas uma fachada, a fachada da Mauá, restaurada, as outras ainda não foram, mas esse prédio tem uma particularidade extremamente interessante. Esse trabalho multidisciplinar, então, envolve, ou deveria envolver, engenheiros, arquitetos, biólogos e historiadores. E sempre que se começa um trabalho, se faz uma pesquisa histórica. E uma pessoa menos, assim, mais afoita, quando o problema é a umidade em paredes, a primeira coisa que pensa é rebaixar o lençol freático, né? E a pesquisa histórica sobre esse prédio mostrou que as fundações desse prédio são feitas em estacas de madeira, depois um grande radier de concreto e a elevação do prédio. Então a ideia de rebaixar o lençol freático é completamente inadmissível, né? Porque se por acaso se promove a aeração da cabeça das estacas, então a gente tem o apodrecimento, né? Então é um prédio construído numa zona de aterro, e essa foi, digamos, a tipologia de fundação adotada. Então é importantíssimo fazer o resgate dessas informações. Esse prédio fica na Avenida Independência, é a sede do IFAM, né? Então aqui se fez um trabalho muito grande com argamassas de barro, que as divisórias internas desse prédio são com taipa. Então se fez todo um trabalho para reconstruir algumas dessas paredes divisórias exatamente da mesma maneira que tinham sido construídas originalmente. Essa é a Igreja Matriz de Viamão. Também nós fizemos um trabalho muito grande de prospecção. É uma das mais antigas do estado, parece que só perde para a Igreja de Rio Grande, né? Igreja São Pedro. Então também tivemos uma atuação muito forte nessa Igreja de Viamão. E esse é o prédio do antigo Cinema Imperial. Então foi o primeiro prédio no Brasil que tinha apartamentos duplex. Então era uma novidade, era um prédio bem central a Porto Alegre, e todo ele revestido também com esse Cirex, né? Aqui em Porto Alegre, no Brasil de uma maneira geral, como o cimento era importado, né? Então esse tipo de revestimento era usado em prédios de mais alto padrão, prédios públicos, né? Ou residências de pessoas, de famílias mais abastadas. A minha mãe, que tem 93 anos, eu muitas vezes via ela se referindo a alguns prédios, ela dizia, não, é prédio muito bom, tem reboco de malacacheta. A malacacheta é a mica moscovita, né? São aquelas lâminas que são incorporadas na argamassa e que dão aquele brilho.
Então, se uma família construía uma casa e fazia o reboco de malacacheta, é porque tinha um padrão elevado. E a gente vê muitos desses prédios, né, ainda em Porto Alegre, né? Com a popularização do cimento, a gente começou a ter mais desses revestimentos. A Farrapos, por exemplo, que é uma via relativamente nova, né? Ela tem muitos prédios ainda naquele estilo, acho que é Art Deco, e muito revestimento em sirex, que agora as pessoas estão pintando, assim como pintaram o Colégio Sévigné, como pintaram alguma coisa do Colégio Rosário, que todos tinham esse tipo de revestimento e que fere completamente tudo que a gente imagina em termos de restauração. Então, essa foi a primeira parte, né, do prédio restaurado. Eu trabalhei nessa primeira parte. Na segunda parte, a empresa que ganhou a concorrência achou que não precisava mais da minha consultoria, contratou o mesmo pedreiro e o mesmo pedreiro garantiu que fazia tudo igual. Vamos ver como é que ficou. Essa é a casa Lutzenberg, do José Lutzenberg, mas não do ecologista, do pai dele, que era arquiteto. Então, também uma casa revestida com um sirex que imitava o granito, né? Um sirex rosa, assim como Santander Cultural. Hoje funciona aí a empresa Vida, que trabalha com resíduos, né? E fez todo um trabalho de restauro nessa fachada. A chaminé da usina do Shopping Total, a antiga cervejaria Continental, né? Então, hoje ela está com alguns problemas, de durabilidade, problemas nas alvenarias, né? Porque essa chaminé hoje, que é um monumento, ela sofre o que eu chamo de efeito churrasqueira. Então, a churrasqueira feita de tijolo à vista, normalmente o tijolo esfarela, né? Por quê? Porque primeiro se faz um churrasco, esquenta, seca o tijolo. No momento seguinte, apaga o fogo, o tijolo absorve a umidade do ambiente e esses ciclos alternados de molhagem e secagem vão destruindo as ligações cerâmicas, principalmente se o tijolo tiver um teor de vidro baixo. Uma chaminé desse tipo, enquanto a indústria, a fábrica, seja o que for, está em funcionamento, ela não sofre nada. Mas no momento que ela deixa de sofrer aquele regime permanente de aquecimento, começa então a sofrer as variações higrométricas, né, e começa a ver a degradação do tijolo. Então, hoje, a chaminé da antiga cervejaria Continental, depois Brahma, né, está sofrendo exatamente esse efeito churrasqueiro e a gente está trabalhando, né, tomando algumas medidas lentamente para tentar interromper esse processo. O viaduto Otávio Rocha, né, também num sirex cinza, e esse viaduto está realmente com muitos problemas, muita pichação. Então, ele já sofreu um trabalho de restauro, mas ele já está num estado deplorável novamente, mas também mais um exemplo desse tipo de revestimento sirex, né? A igreja de Garibaldi, também com problema de umidade na parede, também fizemos todo um trabalho de prospecção, reconstituição de traço, e depois a Cúria resolveu revestir a parte de baixo da parede com pedra de arenito, né? Também contrariando frontalmente todos os princípios que norteiam, né, esses trabalhos de restauro. Essa é a linha de tiro da Brigada Militar, também um prédio muito antigo, em que a gente fez todo o trabalho de prospecção. Depois eu não sei se eles evoluíram na restauração ou se ela ainda está no mesmo estágio. Falando um pouco sobre a deterioração dos materiais, a velocidade de deterioração depende das características intrínsecas dos materiais e das características do ambiente, clima ou microclima, dependendo da agressividade, dependendo do local. As argamassas, de uma maneira geral, elas são porosas, né? E essa porosidade depende do volume de pasta, ou seja, aglomerante mais água, e da relação água-aglomerante.
E, evidentemente, que depende da quantidade, da qualidade, da natureza do aglomerante. Isso vai determinar a durabilidade. E o ambiente, né? Sempre, dependendo das características de umidade, regime de ventos, né? E também da poluição. Então, como eu já disse, toda a combustão de qualquer combustível fóssil libera na atmosfera uma quantidade muito grande de compostos de enxofre, que, em contato com a umidade do ar, vão se transformar em ácido sulfúrico e sulfuroso. E essa é, digamos assim, a causa da chuva ácida, e muitos prédios sofrem com essa agressividade. Então, a própria orientação da fachada é importante nas questões de durabilidade. A ação física que a gente tem, né, está relacionada com a porosidade, com a capacidade de absorver água do material, nesses ciclos alternados que eu citei como exemplo, o efeito churrasqueira. Então, na verdade, a água tem uma tensão superficial muito elevada e, quando ela é absorvida, ela exerce uma pressão nos poros do material. Quando essa água sai por secagem, essa pressão deixa de existir. E esses ciclos alternados vão causando a ruptura do material, que se caracteriza sempre pelo esfarelamento, que é nada mais do que a perda da estabilidade do material. Uma ação físico-química sempre está ligada a uma dissolução da pasta, né? Um efeito de lavagem. Isso caracteriza o que se chama de lixiviação e o esfarelamento com perda de estabilidade, né? Se houver ácidos envolvidos nesse processo, então aumenta o poder de dissolução, a lixiviação é muito mais intensa e a degradação é mais sentida. A deterioração das argamassas e do concreto, né? Isso a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Por exemplo, tanto o cimento, né, como o que se faz com ele, a gente pode dizer que são materiais termodinamicamente instáveis. O que significa isso? A instabilidade termodinâmica do material vai ser verificada em função da, digamos assim, do retorno ou da maior ou menor velocidade com que esse material vai retornar à sua forma original na natureza. Isso é o que explica, por exemplo, a corrosão do aço. Então, na natureza, o aço nada mais é do que minérios de ferro, óxidos e hidróxidos de ferro. E o produto da corrosão do aço nada mais é do que óxido e hidróxido de ferro. Isso é o que caracteriza a instabilidade termodinâmica. E o cimento, na natureza, nada mais é do que calcário, carbonato de cálcio. E quando a gente processa o cimento, a gente tem depois, pela hidratação, um resíduo extremamente importante, que é o hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio ele pode ocupar até 25% do volume da pasta hidratada, e é o que garante a alcalinidade desses compostos de cal ou de cimento, e essa alcalinidade é que garante a estabilidade química do aço que for imerso nesse material. Só que o hidróxido de cálcio nada mais é do que cal hidratada. E pela ação do CO2 do ar, esse hidróxido de cálcio se transforma em carbonato de cálcio. E carbonato de cálcio nada mais é do que calcário, ou seja, o que era o cimento na natureza. Então, esses materiais são termodinamicamente instáveis, ou seja, eles vão se degradar. E essa degradação é que muitas vezes precisa ser interrompida. Então, a redução do pH faz com que as ligações dos cimentos, hidratos de sílica e cálcio acabem se instabilizando e a gente perde resistência e acaba destruindo o material, né? Quando essa redução do pH atinge as peças metálicas, peças de aço, a gente tem a ruptura do isolamento elétrico dessas peças e a corrosão. E muitas vezes a instalação de micro-organismos. Então, quando a gente
por exemplo, faz uma viga de concreto e tira a forma, o concreto está com aquela cor de cimento. E com o passar do tempo, essa cor vai mudando. Vai mudando, primeiro, porque vai mudando a porosidade, em função do processo de carbonatação. E, na verdade, a cor que a gente observa nada mais é do que a reflexão de alguns comprimentos de onda. Se eu mudo a porosidade, muda essa reflexão e eu começo a perceber uma cor diferente. Mas, na verdade, o que está havendo é uma redução do pH. Logo que a gente tira a forma de um concreto, a alcalinidade é elevada, 12, 12,5, não há condições de sobrevivência de qualquer forma de vida, né? Para vocês terem uma ideia, eu, toda vez que me machuco numa obra, a primeira coisa que eu faço é enfiar a mão dentro do concreto. Depois lava e pronto. pH 12 mata tudo que é micro-organismo, não é? É verdade. Então, na verdade, quando começa a haver a redução do pH, aumenta a porosidade, começa a haver deposição de particulados sólidos, começa a haver absorção de umidade e começa a haver a instalação, então, dessas colônias de micro-organismos que vão sujando o concreto, sujando a argamassa, né, deixando com um aspecto feio. Então, essa é a progressão: aumento da porosidade, fissuração, lascamentos e depois a expansão por formação de composto expansivo, que são os produtos da corrosão. Os danos mais frequentes, né, a gente classifica como físicos, né, que são a perda de aderência por trabalho termohigrométrico, né? Então, na verdade, há uma movimentação relativa nesse tipo de peça revestida e acaba, então, soltando. Retração, né? Então, aqui não dá bem para ver, mas tem uma fissura vertical de retração, né, que também é oriunda desse trabalho termohigrométrico. Quando há movimentação na estrutura, a gente tem esse tipo de fissura característico, que sugere que a gente tenha que fazer uma intervenção estrutural, principalmente nas fundações. Então, esse tipo de fissura está dizendo alguma coisa, né? O que eu costumo dizer é que a fissura numa edificação é que nem a febre numa pessoa. Tem uma coisa errada. Pode ser um resfriado ou pode ser uma coisa muito mais séria. Então, toda vez que há uma fissura, então a gente tem que fazer uma investigação para saber o que gerou essa fissura, qual a gênese da fissura, né? Aqui vocês têm o efeito de abrasão, que foi no Santander Cultural, num determinado evento, as pessoas amarraram um banner nas colunas. E claro que houve, né, essa abrasão. Então, na verdade, aqui nos chamaram para ver como faria a restauração. E nesse caso aqui não há nada a fazer. A única coisa que se pode fazer é esperar para que haja uniformização da cor. Qualquer trabalho de restauração nesse tipo de revestimento, como se diz, vai ficar pior a emenda que o soneto. Então, para vocês verem como é delicado isso, né? Os fenômenos físico-químicos, aquilo que eu já falei, né, da lixiviação, né, causada pela água, e aqui a gente tem o efeito da lixiviação, que é a formação de eflorescências, né? Então, isso aqui é uma estrutura típica, que são perfis metálicos. Aqui se usa, então, laje de grés, que é o arenito, esse que nós temos aqui, e sobre isso, então, se faz uma capa de argamassa. Então, muito utilizado esse tipo de, que a gente chama de laje mista. Hoje a gente usa vigota de concreto e tavelas cerâmicas ou de concreto, né? Mas antigamente se usava perfis metálicos e laje de grés, mas o processo é exatamente o mesmo, né? Só que a infiltração faz com que haja a dissolução do hidróxido de cálcio, transporte até a superfície, aqui a água evapora e precipita o carbonato de cálcio, formando essas manchas que a gente chama de eflorescências, né? Aqui um caso extremamente interessante, é um revestimento que originalmente tinha muitas fissuras. Aonde tinha a fissura, o processo de carbonatação da cal foi mais intenso.
a resistência era maior. E o desgaste se deu exatamente nas regiões em que não havia fissura e a carbonatação não era tão eficaz. Corrosão da armadura. Aqui é um balcão no Palácio Piratini. O Palácio Piratini, todo ele é construído com perfis metálicos revestidos com argamassa. Não tem peças de concreto armado no Palácio Piratini. As lajes são lajes mistas de tijolo armado e estrutura de perfis metálicos, né? Então, corrosão da armadura, aqui uma outra vista do Palácio Piratini, o perfil metálico e uma espiral que servia para reter a argamassa na conformação da base dessa cimalha. Balaústres também no Palácio Piratini, o estado, né, extremamente perigoso, inclusive, de se projetar na calçada. Antigamente, esse pessoal fazia os balaústres em duas metades, depois ligava com uma pasta de cimento, mas a colocação da armadura sempre era deficiente, né? Então acabava por corroer completamente. Aqui a gente tem um outro fato interessante, né, que é no Margas, aqui em Porto Alegre. Então, esse tipo de fissura, né, nessas pilastras que têm apenas um efeito decorativo e que foram pré-moldadas. Então, na década de 20 do século passado, já se usou elementos pré-moldados e, o que é mais importante, já se fez uma tentativa de fazer um concreto leve. Então, como eu digo, né, o concreto ele foi concebido originalmente pré-moldado, leve e autoadensável, né? Primeiro se encheu uma forma com um concreto bem fluido, para depois se verificar a influência da água na resistência, de maneira que a água foi reduzida para se ganhar resistência e alguns métodos de adensamento tiveram que ser desenvolvidos. Mas essa é a concepção, né? E a gente já, pré-moldagem não tem problema, o concreto autoadensável hoje é uma realidade, mas a gente ainda tem dificuldade em fazer um concreto leve estrutural. Nesse caso, né, eles usaram um agregado leve, e esse agregado leve é carvão mineral. Provavelmente o carvão que se queimava ali na usina do gasômetro, que eles usaram como agregado. Só que o carvão tem um composto chamado pirita, que é um sulfeto de ferro, que em presença de umidade vai formar hidróxidos de ferro, óxidos e hidróxido de ferro, que são expansivos. E essa expansão é que gerou esse tipo de fissura que exigiu a restauração, né? Muito bem. Sais solúveis. A gente sempre ouve as pessoas justificarem, né, problemas em edificações pela presença de sais. Sal existe em tudo, existe em qualquer argila. O que causa a degradação é a água, porque o sal, se ele estiver estabilizado, ele não vai causar nenhum dano. O fluxo hidráulico é que faz, né, com que haja esse problema em função desses sais serem solúveis, né, e por serem solúveis, eles são carreados pela água, e onde houver cristalização, essa cristalização vai acontecer com aumento de volume e acaba, então, destruindo o material. Então, para a gente evitar os efeitos da presença do sal, a gente tem que evitar a passagem de água pela estrutura, tá? Sempre o sal, então, se combina com a umidade, tá? Na verdade, a ação deletéria dos sais depende do tipo de sal e da dinâmica hidráulica. E o que a gente sabe é que nitritos e nitratos, por exemplo, são mais agressivos que cloretos e sulfatos, e presente em todos os materiais. Aqui vocês têm, né, um problema de umidade ascendente pelas fundações, e olha o tipo de cristalização que a gente tem, a quantidade de sais cristalizados nesse revestimento. Isso não é uma obra, não é um prédio histórico, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é a minha sala na Centec, né? Então, eu brigava com todas as faxineiras para que elas não limpassem, até que chegou uma que limpou, né? Então, eu perdi todo o registro da evolução do efeito de sais, ao menos na minha sala. Não, na Centec, na Centec. Esse aqui já é um problema mais grave, né, na estação ferroviária de Pelotas.
Então, provavelmente, por essa estação ferroviária, se embarcou uma quantidade muito grande de charque, né? E o sal deve ter contaminado solo, pisos, e o efeito desses sais pode gerar esse tipo de degradação. Então, realmente é um problema bastante sério que também está acontecendo na chaminé do Shopping Total. Aqui, efeito simples da umidade, né? Então, a gente tem aqui o problema do manchamento, a instalação de colônias de micro-organismos que vão deteriorando, empolamento da pintura, né? Desagregação da argamassa, que é um próximo estágio, né? Aqui o efeito de respingos, então a chuva reflete no piso e acaba alterando o revestimento. Aqui um caso típico de ascensão capilar da umidade, né? Que são coisas que a gente precisa evitar. Aqui, na Igreja de Bom Princípio, né? Quando o problema estava até essa altura, o pessoal removeu o reboco e colocou uma argamassa forte de cimento e areia. Na verdade, o problema começou a aparecer em cima. Então, na verdade, quando há ascensão capilar, há a atuação sempre de duas forças. Uma força é a pressão capilar, que faz com que a água se eleve na alvenaria. E a outra é a pressão de vapor, que é a tendência da água de evaporar para o ambiente mais seco. Enquanto a pressão capilar for maior que a pressão de vapor, a água continua subindo. Num determinado momento, a pressão de vapor fica maior e o fluxo se redireciona para a superfície da parede. Por isso que a gente nunca tem uma linha de degradação, a gente sempre tem uma faixa. Por quê? Porque a umidade do ambiente varia. Quando é menor, essa degradação se dá numa altura mais baixa. Quando a umidade do ambiente é maior, então se dá numa altura mais alta, né? Então isso aqui é um problema, simplesmente se tentou mascarar e não foi possível. Outro exemplo, né, desse tipo de problema é o mercado público de Porto Alegre. O mercado público de Porto Alegre tinha problemas sérios de umidade ascendente. Se vocês forem hoje ao mercado, vocês vão ver que não tem mais problema. O que se fez no mercado? Se removeu completamente o revestimento e se fez uma impermeabilização total da parede, de maneira que a água não tem como evaporar. Ou seja, aquelas paredes elas estão cheias d'água, mas essa umidade está confinada, então não há efeitos na superfície. É uma outra filosofia. Aqui interessante, que é uma escada com pavimentos de arenito, né? Então o arenito enche d'água, funciona como um reservatório, da mesma maneira que o conhecido aquífero Guarani, e depois então essa água vai subindo por capilaridade, deteriorando a estrutura. Problemas acidentais, né? Calhas entupidas, tubos de queda com defeito, telhas quebradas, acaba gerando esse tipo de dano, né? Isso aqui é na Igreja de Bom Princípio. Cimalhas, né? Sempre permite a infiltração da água. Então, hoje, uma das técnicas que sempre se adota é a impermeabilização de cimalhas para evitar esse tipo de problema. Outro efeito simples da umidade, que acaba degradando, como a gente já explicou até agora. Isso aqui são escadarias, né? Então, a água infiltra pelos degraus e acaba saindo e destruindo, né, as partes mais baixas. Essa é a umidade de condensação. Então, são pinturas mural no solar dos Câmara. Então, uma superfície fria, em dias de inversão térmica, essa água condensa na superfície e acaba sendo absorvida e acaba destruindo. Então, nesse caso, por exemplo, a solução foi manter permanentemente condicionado o ambiente. Então, sempre ar-condicionado ligado para baixar a umidade do ar e impedir a condensação na superfície. Só isso que se pode fazer, né? Aqui a gente já tem aí uma figueira nascendo no Palácio Piratini. Então, às vezes, a gente tem vegetais superiores. E essa aqui é a contaminação com fungos, líquens e algas no material poroso.
Aonde não bate sol, aonde bate sol, eu já não tenho isso. Essa aqui é a fachada sul, e aqui eu tenho, né, uma orientação oeste. Então pega sol à tarde. Pombas, né? As pombas são, dizem que são ratos com asa, né? Então fazem uma sujeira, e é o único pássaro, acho que é o único animal que defeca no próprio ninho, de tão sujo que são. E essas fezes acabam gerando, né, um material de pH baixo que deteriora os materiais alcalinos. E a gente tem 5 minutos. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Bom, a parte toda de vandalismo, né? Então, isso aqui é um instituto de educação que tem um revestimento em sirex, e praticamente isso aí não vai ser possível recuperar. No Palácio Piratini, muitos governadores foram agraciados com ovos, né? E a proteína do ovo gera uma mancha que não sai. Não sai. Então, eu sempre recomendo aquelas pessoas que querem fazer homenagens aos nossos dirigentes, por favor, usem tomates, não ovos, ao menos para preservar o patrimônio histórico. E as pessoas resolvem, por exemplo, botar um ar-condicionado e quebram tudo da maneira que querem, né? Ou então, a esposa de um governador resolve decorar o palácio no Natal e bota aqueles fios luminosos e cola aquilo no revestimento, e depois cria um problema sério. Na hora de pintar também ficam esses borrões que depois a gente é obrigado a tirar, né? Manchamento, alteração da cor, né, por lixiviação. Vamos ver se eu consigo acelerar. Isso aqui é uma fachada sul, uma fachada leste. Com o vento, a água bate na fachada e escorre. Aonde ela escorre, não há formação desse material escuro, né? Também não tem como tirar essa mancha. Medidas corretivas: lavagem, simples lavagem, escovamento, remoção física, a aspersão direta de produtos algicidas, etc., compressas em casos especiais, né? Substituição de elementos, quando for fácil a remoção, quando esses não tiverem função estrutural, quando houver muita dificuldade ou um custo muito elevado do restauro, e quando a gente não consegue garantir a eficácia da restauração. Então, são os balaústres lá do Palácio Piratini, que foram todos substituídos, já não tinham mais condições de estabilidade. Esses balaústres novos foram construídos numa peça única, com uma única barra no centro para fazer a fixação. Isso aqui é uma pedra torneada, um balaústre de uma pedra torneada. Então, esse tipo de problema a gente resolve fazendo a substituição parcial. Se corta a parte afetada, se constrói um novo balaústre, né? Se corta exatamente na medida certa e se refaz todo o trabalho. Esse é o escudo rio-grandense do Palácio Piratini, estava completamente danificado. Então, a gente tinha uma única parte que serviu de referência, ela foi fixada, e aí se fez toda a reconstrução do escudo rio-grandense. Na parte de revestimento, se faz em laboratório N amostras. Eu digo N porque aqui tem só 25, mas foram feitas mais de 60. E cada amostra dessas tem um código, ela é levada no local, se é vista qual a amostra mais adequada, e se reproduz a argamassa para recuperar uma determinada região. Aqui são cachorros da Casa de Cultura Mário Quintana, que caíram, né? Caíram e quebraram dessa maneira que vocês estão vendo, e todos foram recuperados. Aqui a parte de corrosão da armadura, né? Que a gente faz uma reconstituição, depois usa arames e parafusos de aço inoxidável para refazer depois todo esse... Aqui também no palácio, né? Então se coloca uma armadura adicional com arames para refazer todo o trabalho, né?
reface rejuntes, e aqui é uma técnica usada para percussão, para ver aonde o revestimento está solto. Esse martelo pode parecer feio, mas é que esse martelo que a gente usa, ele tem que ser afinado. Então, dependendo da espessura do revestimento, a gente tem que diminuir a massa do martelo. Então, a gente vai tirando até que a gente consiga afinar o martelo para aquela situação. Muito bem. A gente pode estabilizar removendo e recolocando. Então, vocês vejam aqui uma região solta, serrada, né? Se remove completamente o revestimento, se faz uma limpeza, se coloca uma argamassa colante e se recoloca o mesmo revestimento. Aqui um outro caso, né, em que a gente tem aqui completamente solto, se remove, se faz a limpeza e se recoloca. Isso foi a técnica usada no prédio do antigo Cinema Imperial. Se pode usar também cimento, colagem com cimento e aditivos, né? Aqui a gente está fazendo uma colagem com epóxi. Injeção de resina acrílica em fissuras para colar, né, esses fragmentos que estão se soltando. Recolocação de pedaços, né? E a gente ainda pode usar pontes de aderência, que são pinos de epóxi, parafusos. Então, quando há esse tipo de fissura, se abre, faz um furo, se injeta a resina e, sob pressão, faz ela escoar, né, pela fissura e estabilizar, assim como vocês estão vendo aqui, né? Pinos de epóxi, então se faz uma perfuração, se injeta com epóxi para fixar o revestimento. Às vezes, a gente usa um pino de aço, quando o fragmento é maior e quando há risco, né, de projeção para o sol. Às vezes, a gente é obrigado a emendar 2 ou 3 parafusos para simplesmente parafusar partes, né, que estão se soltando. Aqui a gente usa parafuso simples, como se fosse uma peça de madeira, a gente recoloca com parafuso. Aqui no Marx, né, se grampeou, se removeu todo aquele concreto feito com carvão e se refez o concreto. Aqui ainda, né, no Palácio Piratini, também técnica de grampeamento, impermeabilização com resina acrílica, né? A gente pode fazer a realcalinização, elevando o pH, com água de cal ou com hidróxido de cálcio, né, para análise. A gente pode fazer a aeração das fundações, para evitar a ascensão capilar. A gente pode fazer barreiras para que a água não suba por capilaridade. Então, se faz uma série de furos e se coloca um material impermeabilizante. E a Cientec, né, atua com seus laboratórios, né, fazendo todos esses trabalhos de prospecção, de levantamento. A gente trabalha com parte estrutural também. Eu estou acelerando um pouco, né, para não estourar muito, né? Aqui a definição do perfil de umidade na parede, para ver se essa umidade vem pela argamassa ou se vem pela fundação, né? São os gráficos de umidade em parede. Bom, a investigação ainda parte, né, da identificação das fontes de umidade, se faz sondagem em terreno, se reconstitui o traço da argamassa, essa é a maneira clássica. Isso aqui é quando a argamassa é feita com agregado calcário, então eu não posso submeter a ação de ácidos. Então se faz um corte, se usa um corante e se tira uma fotografia e no computador a gente vê qual a área de agregado, qual a área de pasta e reconstitui por imagem, né? Aqui é aquilo que eu já mostrei, já havia mostrado. Investigação, né? Então se coleta uma amostra, se identifica de onde ela foi, se faz a descrição da amostra. E aqui a gente tem pedaços em que a gente identifica todas as pinturas. Nesse caso foi feito um reboco em cima de uma pintura e desse reboco também se identifica todas as camadas de tinta. Então, para poder usar a tinta original,
né? E a gente ainda tem problemas de patologias, né? Problemas que acontecem quando a gente faz uma intervenção e o problema reaparece. Então, claro que isso aqui a gente poderia, né, levar mais um tempo, mas eu acho que o nosso assunto já foi... Aqui vocês imaginam o que está acontecendo, né? E mesmo que não apareça nada, o processo de corrosão já pode estar instalado. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para evitar que ele evolua, né? Aqui a fonte da biblioteca, que já apresenta problemas de corrosão, porque a pessoa responsável lá resolveu botar cloro na água para a água ficar mais azulada. E o cloro, então, está fazendo todo esse processo de corrosão. E aqui, né, para vocês terem uma ideia de que isso, para mim, não é só uma atividade profissional, é também uma terapia, e eu faço esses trabalhos. Então, todas as mãos que vocês viram nesses slides são minhas, né? Então, eu tenho um prazer enorme em fazer isso, assim que eu gosto, né, de trabalhar, e eu gostaria que vocês ficassem com essa imagem minha. E eu mudei um pouco a palestra, que, na verdade, né, era para falar só de técnicas de restauro. E eu fiz uma relação de tudo que a gente trabalhou, como se fosse uma homenagem, né? Uma homenagem póstuma. Póstuma, porque esse é o trabalho feito por uma fundação que oficialmente está extinta. Extinta por um governador mal assessorado, para não dizer despreparado, respaldado por uma assembleia cuja maioria dos seus membros é de políticos de conveniência e não de políticos de convicção. Então, todo o trabalho da Cientec, né, 40 anos que eu trabalho lá, 5 livros, capítulos em outros 3 livros do IBRACON, Instituto Brasileiro do Concreto. Nunca uma pessoa saiu da Cientec sem ser atendida. A Cientec nunca cobrou consultoria, só cobrou ensaios. E exatamente essa era a maneira que a gente via de como retribuir à sociedade o dinheiro gasto com impostos. Eu poderia falar em muito mais coisas da Cientec. Eu poderia dizer que quando ninguém sabia fazer parque eólico no Rio Grande do Sul, foram buscar o conhecimento na Cientec, que desenvolveu o concreto da primeira estaca até o concreto da última peça pré-moldada. Quando ninguém conhecia fazer torres de telefonia, foi na Cientec que buscaram o conhecimento para construir a torre da Telete aqui na Correia Lima e a torre da Vivo lá na Castro Alves. E eu poderia falar dos nossos trabalhos em parques eólicos em Santa Catarina, na Bahia, no Nordeste. E essa é a instituição que está sendo sumariamente eliminada por um governador despreparado e serviu a interesses de algumas empresas que têm muito interesse nas áreas, nos prédios, como moeda de troca em torno ou em troca de apoio político. Me desculpem o desabafo, mas eu trabalho 40 anos nessa instituição e hoje simplesmente pegaram o professor doutor, deram um pontapé, não precisamos mais de ti, vamos fechar a tua instituição. Muito obrigado. Professor? As nossas homenagens, tá? Do Congresso, do 23º Congresso. Gostaria de parabenizá-lo pela brilhante palestra, sente, por favor, pela brilhante palestra. Para nós foi uma honra
É muito triste, né, ouvirmos o seu desabafo, mas eu acho que ele é bastante oportuno, tá? Eu acho que não foi uma palestra para mim, foi uma aula, aprendi muita coisa, tá? E que essa aula, a gente saia daqui cheio de garra para mostrar para os arquitetos que o restauro tem muito mais de engenharia do que arquitetura e urbanismo. E a coisa que mais me deixou feliz foi a restauração da sede do IPHAN. Eu moro em Brasília. Como Brasília é tombada pela Unesco, nada se pode fazer sem a permissão do IPHAN. E é muito interessante que um colega nosso, engenheiro civil, construiu o Memorial JK. E vejam vocês, ele teve competência para construir, mas ele não tinha competência para restaurar. Vejam a grande incoerência nesse nosso Brasil. E também, uma das coisas que a gente tem que ter em mente na hora de discussão com o CAL, é que a restauração, ela visa principalmente garantir a estabilidade física da edificação. E quem mais se preocupa com a estabilidade física da edificação, se não nós, engenheiros civis. E eu queria sugerir... Eu quero pedir licença ao presidente Ladaga, mas eu acho que ele faria o mesmo, de sugerir aos nossos conselheiros federais que nessas tratativas entre o CONFEA e entre o CAL, na questão de atribuição, que nas reuniões que forem feitas para discutir a questão da restauração, que seja convidado o nosso doutor Fernando Antônio Piazza Recena. Ok, conselheiros federais? E agora, gostaria de passar às suas mãos uma lembrança ofertada pelo Senge do Rio Grande do Sul. Foi um prazer enorme conhecê-lo e vamos comprar o livro sobre restauração e vamos participar, quem é aqui de Porto Alegre, no lançamento do seu próximo livro. Foi uma honra para nós termos aqui e, para mim, especialmente, foi uma honra conhecê-lo.